O que é radiação eletromagnética? Para responder essa pergunta, é importante entender que a radiação eletromagnética ela tem uma natureza dual, ou seja, ela tem duas naturezas, duas formas de se comportar. Uma hora ela vai se comportar como ondas e num outro momento ela vai se comportar como energia. Mas como é que isso se dá? A gente vai entender. A partir do modelo ondulatório, nós temos o átomo, ou um elétron, ou uma molécula que é energizada. A partir do momento que esse elemento é energizado, ele cria um campo magnético. E ao mesmo tempo que ele está criando esse campo magnético, por conta da sua energização, ele se agita no espaço. E essa agitação cria perturbações nesse campo magnético que acaba criando ondas que se propagam por todo o espaço. Essa perturbação que se propaga pelo espaço, nós vamos chamar de ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética, diferente de uma onda sonora ou de uma onda que se propaga dentro de uma bacia de água quando nós jogamos uma pedrinha, a radiação eletromagnética ela não depende de um meio para se propagar. Ela simplesmente pode se propagar por entre uma substância ou até mesmo no vácuo. E a velocidade máxima que uma radiação eletromagnética se propaga no espaço pode atingir até 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade máxima que ela se propaga, ou seja, é a velocidade da luz. E obviamente que quando ela atravessa substâncias, a água, por exemplo, essa velocidade ela é reduzida, mas ainda assim ela chega próximo à velocidade da luz. Partindo do modelo ondulatório, então nós podemos esquematizar uma radiação eletromagnética como a gente mostra aqui nesse slide. Nesse slide nós podemos obter então algumas informações a respeito de uma radiação eletromagnética, quanto ao seu comprimento, quanto à sua frequência e amplitude. O que vem a ser o comprimento de onda? Pois bem, nesta onda nós verificamos, por exemplo, a distância do pico de uma onda para o pico de outra onda. Essa distância nós vamos chamar de comprimento de onda, ou seja, o comprimento de onda é o tamanho de uma onda. Esse tamanho ele pode ser medido em metros, ele pode ser medido em centímetros, ele pode ser medido até em micrômetros. E para quem não tem ideia do que seja um micrômetro, é 1 metro dividido em 1 milhão de partes. A frequência, por sua vez, ela é a quantidade de vezes que uma onda ela se repete no intervalo de tempo. Ou seja, a onda em si, a radiação eletromagnética em si, ela é constante. Ela não muda o formato de uma onda para outra, ela é sempre constante. Daí, nós conseguimos medir a frequência de uma onda dentro da radiação eletromagnética. E essa frequência, nós medimos ela em hertz por segundo. A amplitude, por sua vez, ela corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, que é o repouso dela, até a crista ou o pico, que você pode observar aqui. Como a velocidade da radiação eletromagnética sempre vai ser constante, ou seja, sempre vai ser na velocidade da luz ou próximo da velocidade da luz, a gente vai poder observar que quando as ondas elas são longas, a frequência ela se torna menor. Mas se as ondas elas são curtas, a frequência, portanto, ela vai ser maior. Essa relação entre a frequência e o comprimento de ondas, ela pode ser calculada na seguinte equação.
lambda igual a C sobre Ni, onde lambda é o comprimento de onda, o Ni é a frequência e o C é a velocidade da luz. Você colocando os valores definidos dentro dessa equação, você pode encontrar ou a frequência ou o comprimento de onda. Elas sempre vão ser inversamente proporcionais. O que implica, então, o modelo ondulatório da radiação eletromagnética no sensoriamento remoto? Pois bem, o sensoriamento remoto ele mede a interação da radiação eletromagnética com a matéria, que pode ser uma superfície, pode ser um objeto ou elementos que compõem uma paisagem. E a interação que o modelo ondulatório nos leva a observar é a interação chamada macroscópica, ou seja, a interação onde implica a relação do tamanho da onda com o tamanho do objeto que nós estamos observando. Vou exemplificar aqui para vocês. Nós estamos apontando o nosso sensor remoto para uma parte da floresta amazônica, só que em cima da área que nós estamos observando existe uma nuvem. O nosso sensor é óptico, ou seja, ele está captando a radiação na faixa do visível e do infravermelho próximo. O que ocorre? O tamanho, o comprimento de ondas na faixa do visível e na faixa do infravermelho próximo, ele é muito pequeno, na casa dos micrômetros. Essas ondas elas não conseguem atravessar a nuvem. A nuvem por si ela é constituída de pequenas gotículas de água, muito pequena, mas ainda assim o comprimento das ondas do infravermelho próximo e da faixa do visível é ainda menor do que as gotículas de água, ou seja, as gotículas de água da nuvem é suficientemente grande para barrar a maior parte da radiação eletromagnética no comprimento de onda do visível e do infravermelho. Aí o que acontece? A gotícula barra essa energia, devolve novamente para o espaço. Nosso sensor então vai captar não a imagem que está abaixo das nuvens, mas simplesmente vai captar a imagem da própria nuvem. Daí a relação do tamanho de comprimento da onda da radiação eletromagnética e o tamanho das gotículas que compõem aquela nuvem. A relação delas é que está implicando então a que nós chamamos de interação macroscópica. Para resolver o nosso problema da cobertura de nuvens sobre a nossa área de estudo, nós vamos utilizar agora um sensor de radar. O sensor de radar ele é diferente de um sensor óptico. O sensor óptico ele depende da luz do sol para captar a energia que a superfície ela emite. O sensor de radar não, ele emite essa energia que alcança a superfície e depois retorna para o sensor, que então é captada e convertida em dados para a gente gerar imagens, tabelas e gráficos para serem analisadas. O nosso sensor de radar vai emitir uma radiação eletromagnética em direção à superfície no comprimento de ondas em microondas, ou seja, o tamanho das ondas que vão sair do meu sensor radar vai ser do tamanho de 30 centímetros. O que vai acontecer? Essa onda que vai estar sendo disparada, digamos assim, em direção à superfície, elas são maiores do que as gotículas que compõem a nuvem. Ou seja, enquanto que o tamanho de uma gotícula pode chegar ali a 40 micrômetros, por exemplo, a minha onda de radar é de 30 centímetros, ou seja, são muito maiores. O que acontece? A gotícula ela não tem o tamanho suficiente para barrar essa onda eletromagnética, que acaba atravessando toda a nuvem
alcançando a superfície. Uma vez que alcança a superfície ela é bastante consistente, ela é bastante consolidada, ela absorve essa radiação e depois emite novamente para o espaço. Essa radiação ela vai de novo atravessar a nuvem, agora de baixo para cima, e vai ser captada pelo meu sensor de radar. Aí a gente vai obter dados para gerar imagens, gráficos e tabelas que a gente vai poder então fazer a análise da superfície como se a nuvem fosse praticamente invisível aos sensores do nosso radar. Com a interação macroscópica, a gente ainda pode observar o efeito de reflectância especular e a reflectância difusa. Eu vou explicar como ocorre isso. Imaginemos agora que nós temos uma superfície cheia de sedimentos. O tamanho médio desses sedimentos é 20 centímetros e nós vamos utilizar primeiramente um sensor óptico que capta comprimentos de onda na faixa do visível e do infravermelho, o mesmo do exemplo anterior. O que vai acontecer? Eu aponto meu sensor para esta superfície cheia de sedimentos e o que vai ocorrer? A radiação incide sobre essa superfície, comprimentos de onda menores do que 20 centímetros vão ser barrados por esses sedimentos e vão ser refletidos para o espaço. O meu sensor, portanto, que capta ondas no comprimento do visível e do infravermelho, vai captar essas ondas que foram refletidas por esse sedimento. O meu sensor vai converter essa radiação em dados e eu vou então obter uma imagem desta superfície mostrando detalhadamente os sedimentos que estão sobre essa superfície. A este efeito nós chamamos de reflectância difusa, ou seja, as ondas de comprimentos na faixa do visível e do infravermelho foram barradas pela superfície dos sedimentos e foram espalhadas em todas as direções, inclusive na direção que foi captada pelo sensor remoto. Agora nós vamos substituir nesse experimento o nosso sensor por um radar e vamos apontá-lo para a mesma superfície cheia de sedimentos com tamanho médio de 20 centímetros. O meu sensor radar ele vai emitir uma radiação de comprimento de onda em micro-ondas do tamanho de 100 centímetros. O que vai acontecer? A radiação vai alcançar a superfície, mas o tamanho dos sedimentos não são grandes o suficiente para barrar e devolver novamente a radiação para o meu sensor. Portanto, a imagem que vai ser produzida a partir desse meu sensor de radar vai ser uma imagem que vai mostrar uma superfície lisa em vez de mostrar uma superfície cheia de sedimentos. Por que isso aconteceu? Porque o comprimento de ondas que o meu radar emitiu em direção a essa superfície é maior do que o tamanho dos sedimentos que estão espalhados por essa superfície. Ou seja, o sensor vai emitir a radiação eletromagnética em direção à superfície, mas não vai receber de volta a radiação. E o resultado é uma imagem mostrando uma superfície lisa sem rugosidade. A isso nós vamos chamar de reflectância lisa. Outro fator que influencia na classificação de uma superfície, se ela é lisa ou se ela é rugosa, é o ângulo de incidência da radiação sobre essa superfície. Daí essa equação que eu vou mostrar para vocês agora. A altura média da superfície, quando ela é menor ou igual ao comprimento de onda dividido pelo ângulo de incidência, a imagem do objeto é classificada como superfície lisa.
mas quando a altura média da superfície ela é maior ou igual ao comprimento de onda dividido pelo ângulo de incidência, a superfície do objeto é classificada como difusora ou de textura rugosa, como a gente mostrou nos exemplos anteriores. Mas essa equação a gente vai tratar melhor na segunda edição do curso aqui de iniciação em sensoriamento remoto.